É uma honra, uma responsabilidade, na verdade, estar trazendo a palavra para vocês hoje aqui. E nesses 2 meses que nós estivemos aqui, fomos muito desafiados, abençoados pela palavra, encorajados. Vocês devem saber, mas eu vou repetir, devem saber do privilégio que tem de ter como pastores Gleice e Marina, né? São bênçãos, são vasos de Deus. E, como é a primeira vez que eu estou trazendo a palavra, é justo que eu me apresente. Meu nome é Francisco, sou casado com Jocelice, aquela morena bonita ali, pode ficar de pé, o pessoal dá uma olhada. Baiana. Aleluia, como eu. E pai de Amana, Ismael. A Amana está aqui, né? Graças a Deus. Agradeço aos pastores e à igreja por terem acolhido eles, né? E trabalhando no crescimento. Tem sido uma bênção, eu tenho visto o progresso. Graças a Deus. E meu filho está no Brasil, trabalhando numa multinacional como tradutor da língua japonesa. Quando eu fui para o Japão, eu pensava, Deus, para que meus filhos vão aprender japonês? Isso só é usado aqui. E eu, no início do ministério, sofri um pouco com isso, mas o tempo passou e a gente foi vendo como o japonês ajudou eles, não é? Então, ele está em Manaus. E eu nasci de novo no ano de 1981, novembro de 81. Que dia, nunca vou esquecer aquele dia. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo e a segui-lo. Foi uma coisa maravilhosa. No segundo dia, 2 carros se chocaram assim, e eu falei, Ave Maria! Coisa de todo brasileiro, né? Aí o Espírito Santo falou, não, doravante será misericórdia. E assim começou ali, não é? A outra vez foi uma voz externa, foi a única vez que eu ouvi dessa forma, e eu até fiquei procurando quem falou, e dizia para mim, no segundo dia do novo nascimento, Francisco, com nada te preocupas, só ama. Então já tive ali uma nova direção. Você sabe que naquela época, gente, não tinha escola rema, não tinha nada disso no Brasil, não? A gente tinha que ir na raça mesmo, orar muito tempo em línguas e ouvir o Espírito Santo falar. Aleluia! Graças a Deus que hoje está aí, né? Está mais fácil. Meu contato com a palavra da fé foi no final de 80 para o início de 90, quando os livros do Kenneth Hagin começaram a chegar no Brasil. E então eu estava lendo a epístola de Gálatas, né, as obras da carne e do Espírito, e quando chegou no Espírito, dentro de mim algo saltou, eu sabia que era o Espírito Santo, e dizia assim, aqui não se refere ao Espírito Santo, mas ao Espírito humano. Falei, mas aqui está em E maiúsculo. Então eu, não vou pregar sobre isso, vou ficar isso comigo. E um dia, chegou um dos livros do Kenneth Hagin na minha mão, e ele falava sobre isso e trazia do original, né, falava que era uma tradução errada. Aí eu falei, rapaz, aí isso me conectou com os livros do Kenneth, daí eu comecei a ler tudo que tinha naquela época dele. Então, foi uma bênção na minha vida. E, dali em diante, é importante que eu fale isso, o que eu comecei a ver operar na minha vida? A palavra de conhecimento, o discernimento de espírito e palavra de sabedoria. Toda vez que eu ia pregar, às vezes era só o fruto do meu estudo da palavra e outras vezes o Senhor mudava tudo. Como aqui agora, eu estava pronto para pregar sobre o Deus que justifica aquele que crê. 5 horas da manhã eu acordo hoje. E com um desconforto no meu espírito. Eu falei, meu Deus, o que é? E eu ia levantar para orar e vi aquele comando, não, você tem que escutar agora. E eu parei para escutar. E aí o Senhor me deu uma palavra. E eu vou trazer essa palavra porque creio que é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes também, quando isso está no meu chamado, pessoas são ativadas enquanto estou pregando.
principalmente ministérios. Muitos ministérios feridos foram curados pelo Espírito Santo. Então, nunca dá para dizer assim o que é que vai ser. É sempre uma coisa que eu não sei, só me entrego mesmo e vou. Aleluia. Às vezes, Deus começa a falar de maneira profética. Tem casal que entra na igreja assim e fala, meu Deus, tu contou alguma coisa para ele? Falou, não contei nada. Muito bem. Dito isso, acho que podemos prosseguir, não é? Vamos abrir, então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Glória a Deus. Paulo diz à igreja, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Gente, estou no campo desde 1983. 40 anos. E Deus, é uma coisa incrível, Deus abre portas. Eu não prego só na denominação quadrangular, mas Deus me abre portas em várias igrejas para pregar, de várias denominações. Nessa jornada eu já vi muita coisa. E hoje eu quero falar sobre não ignore os ardis de Satanás. Nós não vamos exaltá-lo, nem potencializar o poder dele, mas vamos desmascará-lo. Essa é a intenção. Aleluia. O significado da palavra ardil é astúcia, artimanha, artifício, etc. E eu vejo, nessas minhas andanças, que existem dois grupos de pessoas, dois extremos. Aqueles que ignoram completamente a ação do inimigo e aqueles que em tudo vê Satanás. Toma uma topada, espírito da topada, eu te repreendo. Entendeu? Tudo desse jeito. Certa senhora, acima um pouco do peso, foi até um evangelista e falou, o senhor pode repreender esse espírito de obesidade? Aí ele falou, minha senhora, este demônio só sai com jejum e oração. Enfim, existem extremos, aqueles que ignoram completamente e aqueles que em tudo vê, não é, a ação do inimigo, potencializando e fazendo com que o poder do evangelho fique diminuído. Mas eu creio que nós temos que buscar, nós para andar nessa vitória que nós temos em Cristo Jesus, nós temos que buscar o equilíbrio. Aleluia? Glória a Deus. O equilíbrio que existe nas Escrituras, que está descrito nas Escrituras. Aleluia. Portanto, eu quero dizer o seguinte, eu acredito que toda pessoa que nasceu de novo, está cheia do Espírito Santo, ela não pode ser possuída, endemoniada. Entendeu? Eu creio que ela está num lugar de vitória. Aleluia. Agora, nós vamos ver um pouco na Escritura a ação do inimigo, e eu vou lhe mostrar como é que ele pode alcançar vantagem sobre um crente. Para que você não dê essa vantagem a ele. E você ande nessa vitória que Cristo te entregou nas mãos. Aleluia! Porque, gente, quando a palavra diz em Colossenses 1,13 que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, isso é posicional. Fisicamente nós estamos aqui em Marinha Grande, mas espiritualmente nós estamos juntamente com Cristo nos lugares celestiais. E não é em qualquer canto dos lugares celestiais, é acima de todo principado, potestade e poder que se nomeia nesse século e no vindouro. Aleluia! O crente que entende, sabe disso, entende isso, rapaz, ele vai andar de cabeça erguida e ombros eretos. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos ver o campo de ação do inimigo na nova aliança. Aqui mesmo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo diz: escrevi como escrevi, para que, quando eu for,
Não seja amargurado por aqueles... Peraí. Deixa eu ir. 11, 3. Só um instantinho. Só um instante. Glória a Deus. Aqui, 11, 3. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Então, nós vemos aqui o seguinte, que o inimigo, qual é o poder? O poder dele sobre o crente é 0. Pode dizer amém? Mas ele tem o poder do engano. E ele pode seduzir através do engano. Certa vez eu tive um sonho, e no sonho eu estava numa enfermaria. E tinha várias enfermeiras vestidas de branco. Uma passava por mim e dizia assim, você vai morrer do coração. Aí eu fiquei olhando assim, sem aceitar aquilo, porque eu estava com a consciência tanto de quem eu sou em Cristo, que mesmo no sonho eu não aceitei aquilo, e quando ela viu que eu não aceitei, aí a roupa branca desapareceu e manifestou quem era, que estava por detrás daquela figura de um enfermeiro, um demônio. E quando eu acordei, a presença maligna daquele demônio estava no quarto, eu assumi a autoridade e repreendi. Pronto, ele lançou a primeira semente. Mas aí, um dia eu estava no sofá da minha casa e o meu coração começou a palpitar bem forte, tão forte que o corpo pulava no sofá. Aí eu pedi a minha esposa para me levar A gente estava numa cidade pequenininha, no sertão da Bahia, menos de 30 mil habitantes, não tinha nem hospital, tinha só um posto. Aí ela levou a gente lá no posto, me levou lá no posto, o cara fez uns exames, assim, do que ele podia fazer, auscultando e tudo assim, e falou, não, acho que você não tem nada não, mas você vá na cidade mais próxima, que lá tem um hospital, faça o exame mais detalhado. Aí eu voltei, nós voltamos para casa, e eu falei assim, rapaz, Jesus já levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. Que negócio é esse? Aí eu fui orar em línguas. Senhor, eu preciso saber o que está acontecendo. E vou orando. Porque quando você tem a consciência de quem você é e o que você tem, você não perde tempo. O engano não perdura na sua mente. Você reage logo. Quanto mais consciência você tem, mais rápida é a sua reação. Aleluia. Lá, mais ou menos 1 hora orando, porque eu sou persistente, viu, irmão? Pode ter certeza. Às vezes é bom, às vezes não, mas eu sou persistente. Perto de 1 hora, o Espírito Santo falou comigo. Olha o fundo. Eu estava com uma corize e eu peguei o Vic Vaporub. Quem conhece aqui o Vic Vaporub? E coloquei dentro das narinas. Daí o Espírito Santo falou assim, olha, lê o que está escrito lá no fundo. Aí eu fui ler e está assim, não ingerir nem colocar nas narinas. O ingrediente que tinha ali foi logo para a corrente sanguínea e fez disparar meu coração. E o diabo que já tinha lançado aquele negócio lá no sonho, já quis trazer aquele quadro para a minha mente, para que eu aceitasse aquilo como verdade, e aí sim, ele teria o poder de implantar. Porque a arma dele é o engano. Já que Jesus despojou ele da vitória, expôs ele publicamente. Aleluia! Rapaz, quem disse que eu fui no outro dia em um hospital grande, coisa nenhuma? Estou aqui aos 63 anos, coração bom. Aleluia! Houve outras situações que o inimigo quis me enganar, nenhuma delas deu certo. Nesse sentido do coração, né? Você está entendendo o raio de ação dele? Mas eu vou lhe mostrar que você tem que estar realmente afinado com o Senhor para você estar com a percepção afiada. Aleluia? Olha como ele quis me driblar, gente. A Bíblia fala que ele é opositor. 1 Tessalonicenses 2,18.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou o quê? O quê? Impedimento. Né? Tem tradução que fala, nos impediu. Então, aquele povo que ignora completamente o inimigo, ia ficar ali impedido, não só uma ou duas, mas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois ele diz, é a vontade de Deus para a minha vida. Mas ele era um homem que tinha discernimento. E ele entendeu, não, isso é do inimigo. 1 ou 2. Quando ele só citou 1 ou 2, eu entendo que na terceira ele foi. Ele quebrou aquela resistência. Aquele impedimento que estava vindo em direção a ele. E ele marchou. Quando eu fui para o Japão, o pessoal falou, rapaz, esse é um dos países que estão na janela, né? É um país difícil, fechado. Lá os principados são poderosos. Olha só, crente falando isso para mim. Rapaz, olha que eu olhei assim e falei, rapaz, olha, pode ser poderoso do jeito que for, mas maior é aquele que está em mim. Se você for para o campo missionário e você for para alguma cidade, vá crendo que maior é aquele que está em você, porque é a verdade. Não se deixe enganar. Vá crendo. Aleluia. Cidades podem ser chacoalhadas pelo poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu era jovem, não faz muito tempo isso, nós fomos para um acampamento de jovens da IEC da Bahia e fomos para uma cidadezinha que eu nem me lembro o nome, faz muitos anos isso, nem me lembro o nome. Pois, do lado de fora da casa, estava todo mundo acampado ali, era um casarão imenso que alugaram. Então, montaram as lâmpadas, o som do lado de fora e anunciaram na cidade que ia ter culto à noite. Eu não era pastor na época, não era nada, era um irmão da igreja já usado por Deus. Rapaz, vou lhe dizer que com 3 meses, estava tão cheio do Espírito Santo que Deus me usava dentro dos ônibus. Deus usava dentro do ônibus para falar. Uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez que vinha dele. E eu me levantava e falava, pregar no ônibus, pregar em praça. Às vezes eu estava no trabalho e vi uma palavra de Deus sobre mim. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho célula, não tenho nada, eu não prego em lugar nenhum. Por que está vindo essa palavra para mim? Aí quando chegava no culto à noite, na mocidade, o pessoal falava, ô irmão Francisco, o irmão não pôde vir hoje, o irmão dá uma palavra. Desde cedo, gente, desde cedo. Então, glória a Deus, né? Daqui a pouco eu retomo de onde eu estava, viu? Na praia. Tá vendo como é bom ter mulher? E aí o rapaz falou para mim assim, e o pessoal fazendo a maior gozação de toda hora, toda noite era uma gozação, né? Ô irmão, aleluia, glória a Deus, o povo do mundo. Fala, irmão. E aí o pessoal não suportava mais, e aí me colocaram para pregar, olha só. E eu preocupado, não tinha muita experiência, fiquei o dia todo pensando que era que eu ia pregar. Na hora do culto, eu não tinha nada para pregar. Na hora que eu fui andando, eu falei, bom, tem um louvor ainda, né? Mas o irmão estava tão agoniado com as críticas, que cantou um hino, mal ele cantou um hino e passou para mim, vamos passar a palavra ao pregador. Quando eu fui andando, a palavra veio. Aqueles que são de Deus nos ouvem, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito do erro e da verdade. Vai vendo. Cheio de pescador, os braços desse tamanho, as costas dessa largura. Deus falou, fala! Falei, Senhor, se eu falar isso, eu vou apanhar aqui. Fala, ninguém vai te tocar. Aí eu falei, você sabe por que é que enquanto aqui os louvores estão sendo cantados e a palavra pregada, fica aí o pessoal sorrindo, criticando, zombando, escarnecendo, porque vocês não são de Deus. E o Senhor continua. Eu falei, Senhor, eu vou apanhar. Homem para mim não é aquele que tem braço grosso, nem costa larga, mas é aquele que não se envergonha de empunhar o Evangelho de Jesus Cristo.
Foi uma palavra dura, viu, gente? Fiz o apelo, vieram 2 ou 3 pessoas à frente. Um da cidade e 2 que estavam visitando. Depois os irmãos da Assembleia vieram e disseram para mim assim, estamos há 30 anos aqui, nunca ganhamos alma. Só temos as mesmas 8 pessoas na igreja. Povo de coração endurecido. Aí eu entendi porque Deus me usou com tanta ousadia. A igreja ficava toda encolhida, dizendo, eles vão apedrejar a gente, vai bater na gente aqui. Foi um negócio sério, vocês não têm ideia. Contando assim parece engraçado, mas estando lá, entendeu? Vendo aqueles homens lá, te olhando assim, te encarando, não foi fácil. Mas isso é o que o Espírito Santo faz quando a gente permite. Aleluia. Glória a Deus. Bom, ele é acusador dos irmãos. Apocalipse 12, 9 e 10. E 10. E assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, tem uma tradução que fala velha, que dá no mesmo, né? Mas eu gosto mais de velha. Velha serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, ouvi uma voz grave, que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o denuncia dia e noite perante o nosso Deus. Há várias coisas que poderíamos falar aqui, né? O diabo, ele é o acusador, né? Ele acusa os irmãos diante de Deus, mas ele falhou nisso aí. Ele falha porque Deus não vai cair na conversa de Satanás. Então o que ele faz? Ele tenta acusar Deus para nós. Quando você está numa luta, numa dificuldade, ele fala, se Deus te amasse, tu não estaria passando por isso. Mas olha, quando no texto da ressurreição de Lázaro, existem 3 versículos que afirma que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e os judeus falam, vede como ele o amava. No entanto, Lázaro estava enfermo à porta da morte. Não é porque Deus não te ama que tu não vai enfrentar desafios. É tu que tem que tomar a autoridade que Ele já te deu. Entendeu? Se levantar contra o ataque do inimigo, você tem que ser aguerrido, meu irmão. Aleluia! E dá uma ordem. Dá uma ordem. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele sabe, ele não vai vencer Deus. E às vezes acusa, e faz esse jogo também de irmão contra irmão. Fica acusando um. Já fica botando a coisa na mente do irmão. E se a mente dele não está... Se ele não está se renovando pela palavra, se ele não está sendo transformado pela renovação da mente, se ele tem uma mente ainda de acordo, o homem carnal, natural, ele é vulnerável. Não tem meio termo. A gente não pode ser meio crente meia boca. A gente tem que ser, tudo ou nada. Você se nasceu de novo, mergulha na palavra. Na primeira semana de nascer de novo, o Espírito Santo falou, leia toda a Bíblia. Porque tudo que você precisa saber sobre Deus está ali. E ali você não será enganado. Eu fico pensando como é que esse povo aí, que as igrejas estão cheias, muitas igrejas estão cheias de gente. Você vai conversar com eles, não tem conhecimento quase nenhum de Deus. Meu Deus do céu. Por isso que eu digo que vocês são privilegiados. Porque aqui o cabra se converteu, já passa pelo discipulado, né? Depois tem a escola bíblica. Aleluia. Se você não fez, faz. Porque tudo aqui você vai aprender com profundidade. Aleluia. Quando nós quando nós abrimos as portas e recebemos o casal Jussier e Joanice lá, só da nossa igreja, na primeira turma foram 30. Então, o crente tem que crescer na revelação da palavra. Não tem jeito, não dá para ficar no meio do caminho, porque vai ser enganado pelo inimigo. Agora, gente, é lógico que a gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas creio que já até aqui está bom, né? Olha, eu expliquei sobre os extremos, falei da minha posição, eu creio que o poder de Satanás é 0 sobre aquele que nasceu de novo, mostrei a ação dele no Novo Testamento, vou falar
Agora, uma coisa eu aprendi naquelas épocas que eu lia muitos livros do Kenneth Hagin, eu notei que ele pregava, expunha as Escrituras, mas contava também coisas que ele vivia no ministério com o Espírito de Deus. E eu peguei isso como um exemplo para mim, eu faço isso. Porque eu creio que a gente não... As Escrituras têm muita coisa boa para a gente, mas é bom que a gente viva também na nossa vida esses atos do Espírito Santo. Aleluia! Então você vai ver como é que o inimigo... Olha, eu fui pregar em Paraná, numa igreja no Paraná. Não vou dar nome de igreja nenhuma, certo? Como eu falei, eu prego em várias denominações. Quando eu cheguei lá, aí eu fui tirar um tempo, orar em línguas, me edificar. Eu gosto muito de orar em línguas para me edificar antes de pregar. E aí comecei a receber do Senhor uma operação do inimigo naquela igreja. Havia muitas pessoas com a mente presa na imoralidade, na imundícia, pensamentos impuros. Olha, qualquer pessoa pode enfrentar uma tentação, mas ela resiste, aquilo passa. Mas essas pessoas viviam 24 horas atormentadas, era uma prisão. Como que o inimigo chegou até eles, não sei. Se acessaram pornografia, não sei que porta abriram. Paulo disse em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E ele fala isso linkando com as obras da carne. Então, Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios, fala sobre o que nós somos em Cristo posicionalmente. E os 3 últimos capítulos falam da vida prática. Por que fala primeiro sobre o que nós somos em Cristo? Porque, uma vez que você está em Cristo, você tem poder e força de praticar aquilo que os 3 últimos capítulos pedem para fazer. Aleluia? Fato é que eu falei o que estava acontecendo ali, preguei primeiro, mostrei certinho, falei que eles não deveriam ter vergonha de vir à frente, porque eu ia ministrar, havia uma unção ali, uma graça presente para aquilo. E eu vou te falar, viu? Quando eu chamei as pessoas, vieram desde criança, gente. Criança. Há idosos de cabelo tudo branco, preso, atormentado, sabe, aquele dia e noite, aquele pensamento ali sobre sexo, imoralidade, impureza, atormentando a mente da pessoa. E aquela unção presente, aquela graça presente, libertou aquelas vidas. Agora eu falei, olha, vocês, se quiserem andar na libertação, tem que se firmar na verdade. Porque o inimigo achou espaço para fazer isso em vocês por falta de posicionamento. Vocês deveriam reagir, não reagiram. Agora Deus, na sua misericórdia, está enviando aqui um ministério, está ajudando vocês. Agora vocês têm que se firmar na verdade. Você é livre em Cristo Jesus. Não aceita isso. Terrível, né? Mas eu vou falar uma mais terrível ainda. Fui pregar numa outra denominação, que se eu falasse o nome, todo mundo iria conhecer. Era uma festa de aniversário. Tinham jejuado e orado 40 dias por aquela festa. Eu me encontrei com um pastor no banco do Brasil, na Bahia. Ele, que bom, nunca tive um missionário na minha igreja, nós vamos comemorar agora, vai ser aniversário, você não quer ir lá? Aí eu senti ali uma convicção forte de que Deus me queria lá. Eu falei, eu vou sim. Eu fui. Meu irmão ficou motorista, e a gente foi no asfalto, entrou em estrada de pedregulho, enfim, chegamos na cidade. Na primeira noite, gente, aquele negócio, como dizem os pentecostais por aí, né? Parece que o céu estava cerrado. Falei, meu Deus do céu. O pessoal jejuou 40 dias, 40 noites, tá assim, e orou e está assim, desse jeito. Aí eles colocaram a gente na pensão. Não tinha um hotel na cidade, tinha pensão. Botaram na pensão. E eu cansado, meu irmão deitou, já dormiu. Eu deitei. Quando eu ia fechar os olhos para dormir, rapaz, o dom de discernir fluiu. Espíritos se aproximaram de mim. Eu não via com os olhos, viu, gente? É a percepção do mundo espiritual. Entidades me observando. E o Espírito Santo falando comigo, olha, vou te mostrar toda a operação desses demônios naquela igreja. Diga misericórdia. Esse é um espírito do erro. Eles fingem ser o Espírito Santo, comunicam coisas a muitos membros da igreja e eles acreditam que é o Espírito Santo.
E por que eles caem nisso? Porque eles não estão firmados na... E às vezes estão cheios de religiosidade, gente. Às vezes tem gente que sabe mais sobre os estatutos da sua igreja do que a palavra de Deus. E aí, gente, eu falei, rapaz, eu tenho que levantar e ir para o banheiro orar, que parecia que meu coração ia explodir. Porque, olha, toda presença causa alguma reação. Se alguém cheiroso, perfumado aproxima de você, é um cheiro de perfume. Se alguém suja, perfume, é um mau cheiro. Se o Espírito Santo se manifesta, você vê aquela unção preciosa. Há até quem diga que sente o perfume, né? Então, o diabo tem esse odor também, fétido. E tem a sua presença angustiante, entendeu? Por isso que muita gente chega a se suicidar, fica tão perturbado. Então, eu fui para o banheiro e eu preciso receber mais instrução do Espírito Santo. Tá aí, 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e aquilo não saiu. Eu falei, meu Deus, eu quero dormir. 8 horas da manhã eu tenho que pregar. 5 da manhã, 6 da manhã, eu disse, não é possível. 7 da manhã, parece que houve um rasgar, assim. Eu entendi toda a ministração, estava pronto para agir. Fiquei cheio ali do Espírito Santo. Só deu tempo de tomar um cafezinho, tomei um banho, tomei um cafezinho e chamei meu irmão. Dormiu bem? Dormi. Que bom, né, para você. Então fomos para a igreja e eu preguei naquela manhã sobre o que faremos com a unção. Esse foi o tema da minha mensagem. No final, eu narrei a experiência que eu tive, a visão que Deus me deu. E eu falei, olha, Deus me mostrou que aqui nessa igreja há demônios tentando se passar pelo Espírito Santo, e muitos caíram nisso. O pastor programa uma coisa, eles dão pensamentos contrários, e vocês são contra aquilo. Olha, eu estar aqui pregando hoje, falei lá, não era da vontade de vocês. Vocês foi contra a decisão do pastor de eu estar aqui pregando hoje, falei para eles. E fui falando toda a operação, e no final eu falei agora, e sim, outra coisa forte que o Senhor falou para mim, diga para eles que eu sei que eles me amam. E é por isso que eles não estão conservados, mas eu não tolero mais isso. Se eles não vierem hoje e abandonarem isso, a maldição desses demônios vai ficar sobre eles. Foi bem assim, nem mais nem menos. Eu falei, quem está incluído nisso que eu falei aqui, no que eu descrevi, venha na frente. Vieram 50 pessoas, chorando e gritando misericórdia. Aí, eu falei, olha, não foi contra mim que vocês se levantaram, foi contra o anjo da igreja, então é ele que vai orar por vocês. Agora pensa, o pastor estava assim, ó. Gente, eu também nunca tinha tido uma experiência dessa, foi a primeira vez. Nós dois estávamos meio antônitos. Ele veio à frente, glória a Deus, nem sabia por onde começar, meu Deus, e o povo chorando, chorando, chorando. Quando foi no culto à noite, a presença de Deus era palpável. O grupo de jovens vieram fazer um esquete na frente. Rapaz, pensa naquele... Começaram a dançar no Espírito, a falar em línguas estranhas, a glorificar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí... Como é que pode? Lá em Apocalipse diz que em uma igreja tinha uma sinagoga de Satanás dentro de uma igreja, não é isso? Uma das igrejas da Ásia. Como é que é? Por quê? Se instalou ali uma sinagoga de Satanás? Porque muita gente deu lugar nas obras da carne, das prostituições, as imoralidades. Agora, sabe por que eu estou trazendo uma palavra tão forte dessa aqui? Porque nesse tempo que eu estava orando, aqui, eu entendi uma coisa. Deus comunicou algo no meu espírito. Que a Europa vai ter um reavivamento. E vai começar aqui. Isso é forte. Isso é forte. Então, eu quero que vocês protejam a unção que Deus tem colocado na vida de vocês. Eu quero que vocês protejam a autoridade que está na vida de vocês. Como? Não ignorando os ardis do inimigo, estando alerta, estando atento, não só por vocês, mas para ajudar os outros. Pregando numa cidadezinha do interior do sertão, tem muita história no interior do sertão. O fazendeiro me colocou no quarto do filho dele.
Tudo bem, cansado, já tínhamos vindo de um culto, dezenas de pessoas batizadas no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deito. Quando eu deito, uma aranha começa a subir pela minha perna. Pensa no susto que eu tomei. Acendi a luz, eu olhei e não tinha nada. Procurei por tudo, não tinha nada. Voltei para dormir. Uma cobra começa a entrar na minha calça. Não tinha nada. Falei, isso é estranho. Acendi a luz e comecei a olhar o quarto. Aquele quarto era do filho do fazendeiro. Olhei assim, o cara era roqueiro. Tinha um negócio de rock, o cara com a língua no queixo. Vários CDs de rock. Falei, são os demônios que operam nisso aí. Daí eu falei, tá bom, você me tirou o sono, Satanás, você vai se arrepender disso. Fui orar em línguas. Orei em línguas e declarei a salvação daquele menino. Fui dormir, ainda sentindo tudo, viu? As mesmas sensações, aranha, cobra, mas já sabia que era uma coisa maligna. Vocês sabem que Jesus falou, pisará serpente, escorpião e toda a força do mal. Então, às vezes, ele faz a alusão do mal com esses bichos peçonhentos. No outro dia, tivemos o culto final, Jesus curou um cara com mal de Parkinson, na vista de todo mundo, o cara chegou lá na frente tremendo assim, na hora que coloquei a mão assim, pum, na hora, o pastor começou a chorar igual uma criança. Coisas que Deus faz, porque eu mesmo não faço nada, eu não curo nem dor de cabeça. Voltei para a Feira de Santana, que é onde eu morava, 2 meses depois, apareceu um jovem, bateu lá em casa, todo bem vestido, cabelo cortado, falou, lembra de mim, pastor? Eu disse, sinceramente, não. Eu sou Rodrigo, filho do fazendeiro, que o senhor dormiu lá em casa. Eu falei, o rapaz, o cara tinha um cabelão imenso, sabe? Todo aquele negócio lá, todo de roqueiro. E agora todo bem vestido ali, cabelinho cortado e tudo, todo jovial. Eu falei, rapaz, eu vim aqui só para lhe dizer que eu já entreguei minha vida a Cristo, já fui batizado, desci as águas e já fui batizado no Espírito Santo. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e destruindo as obras do diabo. Esse é o nosso papel. Andar por toda parte, fazendo bem, destruindo as obras do diabo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Pode ter certeza que o campo espera muito dessas coisas. Tem muito dessas coisas por aí. Alguém em algum lugar está clamando que chegue alguém como eu e você lá. No nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Eu não sei, eu não perguntei nem quanto tempo eu teria que pregar aqui, já é 11 horas. Ah, tá, ok. Mas isso é que é uma coisa boa pregar em uma igreja assim, cheia de tecnologia, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, estava na igreja orando pelas pessoas e uma mulher chegou assim e falou, pastor, aí uma mulher caiu, e eu senti que aquela queda não foi algo bom, do Espírito de Deus. Foi algo, falei, Senhor, o que é isso? Isso é um espírito de enfermidade. Falei, espírito de enfermidade, sai dessa mulher agora em nome de Jesus. Aí ela se levantou, ela tinha perdido o emprego, ela era uma costureira de mão cheia, trabalhava numa empresa e ela estava com lé nas mãos. E ali eu entendi que a lé é um espírito de enfermidade. Pode repreender o espírito de enfermidade que a doença vai desaparecer. Aí ela se levantou já totalmente boa. E voltou para a mesma empresa. Voltou para a mesma empresa. Ela era uma excelente profissional, a empresa pegou na hora. Então, gente, existe uma ação do inimigo. Entendeu? Por aí. Para os crentes, ele tenta através do engano, da mentira. Através das obras da carne. Não deis lugar ao diabo, Paulo fala, né? Irai-vos e não pequeis. Quando Paulo fala irai-vos, ele não está dando uma concessão para a gente ficar irado, né, gente? Certa irmã estava irada com o marido e ela me contou posteriormente que estava tão irada que ela chegou a quebrar o óculos dela. E aí o Espírito Santo falou com ela assim, mas um pouco o diabo entra. E ela se arrependeu na mesma hora. Ajustou o coração dela, porque crente é assim, ajusta o coração e o negócio está pronto.
Aleluia? Ajusta, alinha o coração com a palavra. Então, né? Irai-vos e não pequeis. Gente, aí tem gente que fica só, aqui ó, a Bíblia está dizendo que a gente pode se irar, mas fala também que não pode pecar. Como? Eu não vou expressar com palavrões, não vou expressar com fisicamente, né? Com violência física, entendeu? E não vou deixar passar aquela noite, gente. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá aí, pergunta para minha mulher depois se a gente já dormiu alguma noite virado um para o outro. Não. Por quê? Porque a gente tem que ter reação. Tem que ter reação. Para não dar lugar ao diabo, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. E o versículo que eu li inicial está contando um caso de um irmão, né? Olha o que Paulo fala, eu vou perdoar ele para que o diabo não alcance vantagem. Gente, a mágoa, o ódio, o ressentimento tem prejudicado muito crente. Entendeu? Você não tem o direito de odiar. Pastor, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Rapaz, eu não sei não, mas eu sei o que Jesus fez por você. Aleluia? E o que Jesus fez por você, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Ele dá a condição de viver os 3 últimos capítulos. Aleluia! Tem que andar com o coração limpo. Que negócio é esse? Que negócio? Como é que a gente vai poder fazer as grandes obras de Deus se a gente nem consegue ainda andar no Espírito, dominado pela carne? Eu não quero condenar ninguém, não. Estou tentando ajudar vocês, empurrar de onde estão para um lugar mais para frente. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então você vê ali, né? Não haja palavra torpe, né? Aí tem um monte de coisa. As obras da carne são manifestas, né, gente? Não é nada escondido que ninguém não possa ver, mas elas são manifestas, né? Inveja. A irmã olha para outra assim, aquele vestido ali, aquele sapato, ainda vou ter um negócio daquele, né? Ciúme. Tanta gente dentro da igreja com ciúme do outro. Rapaz, não tenha ciúme nada. O que Deus tem para você é só seu. Ninguém pode tomar. E olha, na hora certa. Eu me lembro quando cheguei no Japão, todo dia eu tentava ir, toda vez que vinha alguém de fora, eu tentava ir para o aeroporto sozinho, mas Deus sabia que eu não estava pronto ainda. Naquela época não tinha GPS, era tudo no mapa, entendeu? Papel. E toda vez que vinha alguém, dizia, hoje eu vou. Aí chegava um irmão, ligava para mim e dizia, pastor, hoje estou de folga, eu posso ir com o senhor? Eu, pode, irmão. Fazer o quê, né? Eu pensava comigo, fazer o quê, né? Pode. Mas Deus sabia que se não fosse ele, que eu tinha certo lugar aqui, que ele falava, pastor, é melhor a gente ir por aqui. E eu sabia que eu ia entrar em outro lado, né? Eu falei, verdade, vamos por aqui mesmo, né? No dia que eu estava pronto, não tinha mais ninguém para ir comigo. Eu estava pronto. E eu ia, sozinho. Às vezes a gente pensa que está pronto antes de estar. Porque lá em Atos 13 fala bem assim, ó. O Espírito Santo falou assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, nós vemos que existiu um tempo aí, né? Do chamado e do apartamento para aquele chamado. Então você pode ter um chamado de Deus na sua vida, você tem consciência desse chamado, mas provavelmente, se você ainda não está nele, não chegou o tempo ainda. Você tem que continuar se preparando. Lendo a palavra, orando em línguas, servindo na igreja. Rapaz, não tem seminário maior do que esse, servir na igreja, entendeu? Porque os desafios que você pensar vai passar por aqui. Deus me falou para mim, olha, na terra da promessa tem problemas. Olha só, quem prometeu Canaã para o povo de Israel? O que era que tinha lá dentro? Gigantes. Que problemão, hein, gente? Tão grande que quando eles olhavam para o gigante, eles tinham 2 visões. Eles achavam que o gigante via eles como gafanhoto, e eles mesmos se viam como gafanhoto. Que tristeza. 1 Pedro 4,12 diz, amado, não estranheis o fogo ardente que surge no vosso meio, destinado a provar-vos, como se coisa estranha estivesse acontecendo. E o que acontece quando o fogo surge? A gente faz o contrário, a gente estranha. Mas igreja tem isso? Nunca pensei que dentro de uma igreja eu pudesse encontrar esse tipo de problema. Pois é, meu filho, tu não está no céu, não. Deus falou comigo, se você não estiver pronto para enfrentar problemas, você está derrotado antes de começar. E o que fazer, pastor?
O que Josué e Caleb fez, quando eles viram os gigantes, eles não olharam para o tamanho do problema. Eles olharam para a grandeza do seu Deus. Ele disse, assim como se levar o pão, Deus nos dará essa terra. Por que é que, pelo amor de Deus, ele permite problema dentro da igreja dele? Ora, lá em Êxodo diz que Deus permitiu gigantes naquela terra para que eles cavassem poços, construíssem casa, plantassem lavoura e livrassem a terra das feras. O que eu aprendo com isso? Que Deus transforma o mal em bem. José disse assim, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que se conserve a vida de toda a terra. Pastor Francisco, estão se levantando contra o senhor ali, estão intentando o mal contra você. Rapaz, olha a minha preocupação. Aprendi, né? Aprendi. Não fui sempre assim. E Paulo, ele descobriu o mesmo princípio. Romanos 8, 28, ele fala o quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quem crê aqui que é chamado pelo decreto? Então, a pessoa intenta o mal vem como mal, atinge você, aí Deus entra em ação porque você é um aliançado, muda e transforma em seu favor aquilo. Os irmãos intentaram o mal contra José, venderam como escravo, ele foi para o Egito, um mal terrível, atingiu. Mas aí, ali dentro, Deus começou a trabalhar. E botou ele no trono. Então, meu filho, igreja não é céu. Até dentro do céu, Deus encontrou loucura entre seus anjos. Não é não? Não está escrito? Nos Salmos? Até no céu ele encontrou loucura. O sangue de Jesus não purifica só as coisas da terra, mas também do céu. Então, por que eu estou falando tudo isso? O propósito é, proteja essa unção que está sobre vocês. Proteja esse avivamento que Deus está dando aqui. Deus quer dobrar, multiplicar, triplicar. Até que vocês tenham 2 cultos por dia, 3 cultos por dia, 4 cultos por dia. Aleluia. Mas olha, não fica pensando que você está num lugar, está isento de problema, está isento de desafio, está isento de dificuldade. Não, não, não. Você tem. No nosso meio lá, o pessoal costuma dizer assim que tem irmãos que são igual a lixa, né? A lixa tem um papel bom, não é verdade? E tem alguns que falam bem assim, esse aí é pior do que lixa, é palha de aço. Mas olha, você é forte. Você é forte. Rapaz, você não é uma vítimazinha que anda chorando pelo canto, não. Você é forte. Você não sabe ainda a força que você tem, o poder que você tem nele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu assumo autoridade nessa hora contra todo ataque do inimigo, contra toda obra do inferno, contra esse homem, essa mulher, que talvez, ó Deus, por falta de conhecimento, ou por um andar de carne, está, ó Deus, sendo afligido, que caia por terra nessa hora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Começa a mover agora o teu Espírito, ó Deus, a queimar, ó Senhor, essa obra maligna, em nome de Jesus, pelo sangue precioso do Cordeiro. Aleluia. Ó Deus, dê a graça a esse irmão de alinhar seu coração. Senhor, de falar aquilo que edifica, a deixar as intrigas de lado, a deixar, Senhor, as falácias de lado. Senhor, em nome de Jesus, as maledicências, aquilo que dá lugar ao inimigo, aquilo que dá vantagem a ele, eu declaro essas cadeias agora quebradas em nome do Senhor Jesus. Você com o olho fechado nessa hora.